Olá, minha turma, mais uma vez, muito bom dia. Agora que a gente ajustou o som, já falamos sobre atividade, como que vai ser o andamento do nosso curso. E sempre antes de começar a aula, a gente conversa um pouquinho, né? Eu vou iniciar a aula hoje, nós vamos falar sobre células. Eu vou iniciar o compartilhamento de tela e vocês vão dizer se vocês estão vendo aí o mesmo em que eu. Tá aparecendo aí para vocês? Tá. Sim? Então, eu vou iniciar. Eu sempre gosto de trazer uma mensagem para vocês. A nossa aula vai ser iniciada com a seguinte frase, ó. Só um instantinho. Ô, bom dia, Giovana. Que bom que deu certo que você entrou, ó. Tá me ouvindo? Um dia, serei a lembrança de uma época difícil, mas que vocês venceram. E eu tenho certeza disso. Porque esse é um momento de aprendizado de uma forma diferente para todos nós, inclusive para mim também. Então, a gente aprende ensinando, ensina aprendendo, e esse é o meu objetivo, tá? Antes da gente dar continuidade aí, porque hoje a gente vai falar de célula, a professora vai realizar uma breve revisão. Vou falar rapidamente o que nós vimos na aula passada. Nós falamos a respeito da divisão do corpo humano. Como que é a divisão do corpo humano? Cabeça, pescoço, tronco. O tronco é dividido em tórax e abdômen. E o que sobrou? Membros superiores e membros inferiores. Muito bem. Então, se a professora perguntar ali, perguntou na atividade. Para quem preencheu, você viu lá, né? E você que não tá agora online, mas vai assistir o vídeo depois, a hora que você preencher o questionário, você vai ver. A professora perguntou como é a divisão do corpo humano, ok? E a fisiologia? Se a anatomia, que foi a primeira aula, é estudo do corpo humano em partes, a fisiologia vai estudar o quê? O funcionamento desse corpo. Como que é, que jeito que funciona. Então, só revisando novamente, a divisão do corpo humano, cabeça, pescoço, tronco, dividido em tórax e abdômen. O restante que fica é os membros superiores e inferiores. Lembrando bem que um ser humano consegue conviver sem braço, sem perna. Sem tronco não, tá? Alguns perdem a cabeça, mas a cabeça também é o centro de tudo, não pode perder. Aula passada, a professora deixou aí para vocês o quê? Uma pesquisa a ser realizada, para que comece a iniciar aí, ó, esse processo de aprendizado, que são os métodos contraceptivos. Então, o que você vai vender que está disponível lá na farmácia? Você vai vender comprimidos, ou seja, via oral. Tem os injetáveis também. Tem método contraceptivo em forma de adesivo. Existe o DIU, não é feito em farmácia, é feito em clínicas, mas existe o DIU. O que mais? O diafragma. E existe aqui o que eu comentei com vocês, que é um dos novos métodos aí do método contraceptivo, que é o implante. O implante, ele é feito em clínica, é feito em região subcutânea. Algum de vocês conseguiram ver o custo? Conseguiu ver, Daniel, qual é o custo que seria se um cliente perguntasse o preço para colocar esse... Então, pela pesquisa que eu vi, está em torno de R$700, mais ou menos. Olha que bacana, então abaixou bastante o preço. Para você ter uma ideia, inicialmente, quando ele surgiu, era em torno de R$3.000. Então, assim, eu acredito que tudo que é muito novo, né, a princípio tem um custo, depois isso vai baixando. Mas o intuito principal dessa pesquisa que eu solicitei é para que vocês entendessem que o anticoncepcional, ele tem... Perdoe-me, não foi anticoncepcional. Eu pedi para vocês a pílula do dia seguinte. Aqui que eu comentei são os métodos contraceptivos. A pílula do dia seguinte, ela tem uma carga hormonal muito alta. Conclusão. Se o cliente ficar ali utilizando várias vezes ou todo mês, pode acontecer o quê? Uma multação. Como assim? Pode, não é que vai. Quando eu digo pode, por quê? O que mais contém? Na pesquisa foi isso que você descobriu? Hormônio. Então, a taxa hormonal, o excesso de hormônio, ele pode causar mutação. E o que é o câncer? É uma célula que cresce desordenadamente. Então, pode desencadear, sim, alguma alteração, tipo aumentar muito o seio, começar a aumentar muitas partes do corpo, como pode desencadear algo que não é bacana. Então, depois, com muito carinho aí, espero que na pesquisa vocês tenham anotado pelo menos o nome e referência de 3 pílulas que você possa indicar para o seu cliente. Hoje, o que nós vamos falar? Nós vamos falar como se forma um ser humano. Alguns, na hora que leram ali, falaram, olha a professora de brincadeira com a gente, como é que se forma um ser humano? Vai lá, o espermatozoide, o óvulo. Não, não é por aí.
A professora quer que você entenda o que é um conceito de célula e tecido, para que você possa olhar minuciosamente para você, para que futuramente você entenda o quê? Como que um medicamento funciona dentro do organismo do cliente. Então, olha lá. Quando eu perguntar para você como se forma um ser humano, o ser humano ele começa, a princípio, com uma célula. Uma célula que chama-se gametas. Então, tá lá. Tem o gameta feminino e o gameta masculino. Gameta feminino é o óvulo. Gameta masculino, o espermatozoide. Houve uma junção do feminino com o masculino, começou-se multiplicações de quê? De células. Deixa eu perguntar ali. Vai, Daniel, vou pegar no pé hoje, vai me ajudar. Joia. Juntou célula feminina com célula masculina, começou a multiplicação. Vocês conseguiram ver, ou você conseguiu nessa pesquisa ver, quanto tempo depois, até quantas horas depois que a pessoa manteve relação sexual sem uso do preservativo e vai tomar a pílula no dia seguinte, até quantas horas você pode tomar? Então, para a pessoa tomar, né, depois do ato sexual, são 72 horas. Isso. Até toda a formação da união, né, da junção do espermatozoide com o óvulo, né, todo o processo de gametogênese, né. Isso. Olha só, então, você está aí anotando ali, Alessandra, Lívia, Giovana, que estão ali, ó, bem atentos. Até o Gabriel, que vai assistir o vídeo depois, vai estar anotando ali bem bacana, ó. Então, o recomendado é que não se passe, pense, 24, 48, passou disso, o que acontece? Você vê que, se você for ler um pouquinho mais profundamente sobre isso, eles falam aborto. Por quê? Porque ali já iniciou um processo de reprodução. Esse período é diferente do que se pensa. O óvulo e o espermatozoide, eles não são fecundados no útero. Eles são fecundados ali, ó, próximo às trompas. Nós vamos falar isso lá no final do projeto, quando a gente estiver falando lá do sistema reprodutor feminino e masculino. Então, até que eles se fundem e começa a multiplicação das células, vão andando até que chega no útero. Então, esse processo ali é o período da pessoa tomar a pílula. Não fez, não tomou, depois, se você tomar, pode ter consequências. Mas, enfim, vamos dar continuidade ali, porque o foco é como se forma um ser humano. Célula, tecido, órgão, sistema. Então, vamos pensar, ó. Isso aqui somos nós. O menor do menor do menor. Porque a menor unidade funcional do corpo, qual que é? A célula. A célula compõe de vários componentes, organelas. É que eu não quero ficar utilizando muito termo técnico, eu quero que você lembre disso de uma forma muito simples. É como se fosse assim. Se eu perguntar para a Ana, do que você é composta? Eu sou composta de cabeça, de pescoço, de mão, de perna. Nós somos compostos de vários órgãos. Só que dentro de nós temos ali trilhões de células. Ou seja, aqui eu estou mostrando uma só. E que dentro da nossa célula nós temos vários componentes. E que cada componente, cada organela dessa daqui, ela tem uma função. Então, olha lá. Pensando nisso, se você estiver anotando, destacando aí, ou printando a tela, cada um verifica a melhor forma de aprendizado. Uns aprendem melhor ouvindo, outros escrevendo, cada um anota da forma que acha legal. Então, o que é a célula? Uma célula é a menor unidade estrutural e funcional do corpo, ou seja, ela tem várias funções, ou ainda tem algumas funções específicas aqui dentro. A célula humana é diferente da célula animal? A resposta é sim. Então, quando um cientista lá, existe a reprodução in vitro, né? Que é essa união do espermatozoide com o óvulo, e aonde se cria o ser humano. É como se o cientista se sentisse Deus, né? Para aqueles que creem em Deus, a forma ali dessa junção é quando se pega uma célula dessa, masculina, que se junta à feminina. Inicia-se um processo de... a célula tem várias funções, eu falei isso inicialmente, não falei? Então, vamos supor que no dia de amanhã a professora pegasse uma doença. Mas não é a professora eu não, tá? Qualquer outra professora por aí. Pegasse uma doença. E a minha célula lá dentro do meu corpo identificasse
que uma dessas células estão doentes, uma só foi infectada, ou por um vírus, ou por uma bactéria, por algum agente. Quando ele foi infectado por essa célula, o que acaba acontecendo? Ela mesma começa a se destruir. Como assim? Então, existe algo chamado autólise. O que é autólise? Então, é um processo que a célula se autodestrói espontaneamente. Então, é como se fosse assim. Daniel está doente e tem a família dele. Ele percebeu, ele viu no exame que ele está doente, ele se afasta de todo mundo e se destrói. Aí você fala, o quê? Sério? Isso acontece automaticamente dentro do nosso corpo. As nossas células, quando ela é infectada por uma doença, ela pega e faz o quê? Ela se afasta do restante e ela mesma faz algo chamado autólise. Então, é incomum em organismos adultos. Normalmente, ele ocorre em células danificadas. Então, isso acontece muito, principalmente com criança. Por isso que o sistema de defesa da criança é diferente. Ele está em formação. Então, se a criança é infectada, o organismo dela vai lá e faz o quê? Ele mesmo começa a se destruir. É muito estranho explicar isso, mas eu quero que você entenda o seguinte. Até agora. Como se forma o ser humano? Célula, tecido, ok. Que a célula tem vários componentes e que uma célula, uma vez que ela é danificada, ela começa a entrar no processo de autólise. Isso que eu falei até agora. Essa célula, ela tem uma organização, como eu falei, cada um com a sua composição. A organização da célula tem a parte interna e a parte externa, ou seja, a parte externa, a parte interna. Interna tem tudo que você possa pensar. E, principalmente, as organelas. Essas organelas é o que mantém o ser humano vivo. Um exemplo, se eu fizer pergunta para vocês assim, qual é o carro, o combustível do carro é gasolina, ou álcool, se ele for flex, os dois. E nós? Qual é o nosso combustível? O nosso combustível é a glicose, ou seja, açúcar. A açúcar, ela serve de combustível para o nosso corpo. Então, assim, se a gente não come, desculpa, corrigindo, se nós não comemos, automaticamente nós não temos força. Por quê? Porque aqui, essas organelas, elas que ficam se multiplicando. Vou dar um exemplo. Até os 25 anos, que é a média, a mulher, o homem, o ser humano em geral, produz colágeno, que é o que mantém bonitinho, né? Só que depois disso entra em processo de degradação. Ele já não produz com a mesma quantidade. Então, o que antes era, o tempo inteiro isso aqui era trabalhado para reproduzir, chega uma hora que faz o quê? Primeiro vai caindo essa produção, e é onde a nossa célula vai caindo o quê? Em envelhecimento. Então, até os 25 anos, você está no up. Daqui a pouco começa 30, 40, e cada vez mais esse processo vai diminuindo. Dentro dessa célula, nós carregamos algo chamado material genético. DNA, RNA. Isso aí a gente escutou lá na 8ª série, a quantidade de vezes que nossos professores repetiram. E tem assim, esse material, ou seja, esse material nucleico, esse material genético, nós recebemos de quem? Dos nossos pais. Então, tem muitas doenças que quem está lá desenvolvendo um medicamento, estuda aqui, Então, você imagina, se a célula é a menor unidade funcional do corpo, e dentro da célula, lá no núcleo, tem aqui. Então, são estudos muito minuciosos. Então, tem pessoas que vão lá e publicam na internet. Macete comprimido deixa eu me lembrar aqui agora, para fungo, acho que é acetil salicílico, eles começam a dar receitas, entenderam? De como se tratar. Só que o medicamento, quando ele é estudado, para quem está desenvolvendo ele, às vezes ele tem que vir até aqui, até a menor unidade da célula para poder desenvolver. E aí eu te pergunto, Alessandra, quem foi que disse que aquele medicamento ele vai fazer efeito se você pôr em cima? Se às vezes ele tem que ser tomado. Hoje eu vou dar uma dica para você aí. Não vou falar nome de ninguém, mas pensa aí. Essa história de partir comprimido ao meio. Ou então, eu não consigo engolir comprimido. O que eu vou fazer? Eu vou macetar. Esse medicamento, esse fármaco que você vai vender para o cliente,
Você leu a bula dele, às vezes mesmo na bula não tem essa informação, porque é lá na hora da produção, na hora dos testes, porque todo medicamento, ele passa por um processo de aprovação por um órgão chamado Anvisa. De hoje até o final do curso, vocês vão ouvir eu dizer muito o nome desse órgão, porque é ele que tem, para um medicamento ser vendido na farmácia, ser vendido num estabelecimento, que você falou que o estabelecimento pode vender medicamento? Na verdade, não, porque tem as drogarias, tá? Tem uma aula que a gente vai falar sobre isso. Qual a diferença entre drogaria e farmácia? Então, a farmácia, para ele vender esse medicamento, ele tem que ter aprovação pela Anvisa. Sabe o que isso quer dizer? Que antes de você ir lá vender ou comprar o seu consumidor desse medicamento, ele passou por quê? Por testes. Então, como que se tem muitas indicações na internet para se colocar o comprimido no local, se o comprimido só vai fazer efeito na hora que chegar lá no estômago? Como é que ele vai ser? Então, assim, cada droga ou cada fármaco, e quando eu estou falando droga, não estou falando de maconha, cocaína, estou falando de fármacos, porque os fármacos também são drogas. Existem as lícitas e as ilícitas. Aí outro dia minha aluna falou, professora, então eu vou ser vendedora de droga. Eu falei, por que você acha que chama drogaria? É porque tem fármacos ali, porque tudo nessa vida existe a parte boa e a parte ruim. Então, vocês realmente irão vender medicamentos. Vão vender medicamentos que são drogas, ou seja, são princípios ativos, são fármacos, pode ser usado esses 3 nomes, que vai fazer ação, às vezes, lá no DNA, no RNA. Quer ver um exemplo? Como é que se sabe que uma criança vai nascer com síndrome de Down? Tá vendo aqui, ó? Isso aqui chama-se bases hidrogenadas. No DNA são 4, no RNA também. O que muda um para o outro é apenas um componente. Ó, ambos têm citosina, guanina, adenina. O que muda? No DNA tem timina, no RNA tem uracila. Por que a professora está explicando sobre isso? Nada, é só para você ter como conhecimento que tem doenças que os cientistas identificam aqui, ó. É algo assim fantástico. Quanto mais você vai estudar sobre esse assunto, mais você fica pasmo. Por quê? Cada hora surge uma síndrome diferente. A que você mais conhece, que é mais divulgada, que atinge a maior número de pessoas, é a síndrome de Down. Mas tem síndrome de Edwards, tem síndrome... Enfim, não vou nem ficar citando doenças para vocês. Eu quero que você saiba assim. Em cada pedacinho desse daqui, em cada componente desse material, se um parzinho desse não condizer, é uma doença que a pessoa desenvolve. Ok? Até agora. Bacana? Então, vamos lá. As organelas, então, é elas que compõem uma célula. Quais são elas? Vamos lá. Citoesqueleto. O que é um citoesqueleto? Dentro da célula tem um componente que ele faz o quê? Ele modifica e mantém a fórmula da célula. Aí você fala assim, como assim, professora? Qualquer mudança, ele faz a parte de coordenar, distribuir, conforme o bebê está ali em desenvolvimento. Bebê não é a forma correta falar bebê. Quando é formado o feto, após a formação até 3 meses é feto, tá? Desculpa, corrigindo, é embrião. Não é considerado ali embrião. A partir do 3º mês é chamado, então, de feto. Então, tem o citoesqueleto. Ele é responsável pelos movimentos dessa célula. Qual outro componente? Ribossomos. O que ele faz? Síntese de proteína. Ele age lá, ó, no DNA, no RNA. Quem mais? Retículo endoplasmático rugoso. Ele é responsável pela produção de proteína. Qual outro? Retículo endoplasmático liso. O que ele faz? A produção de lipídio, ou seja, nós somos compostos por vários químicos. Quase 70% do nosso corpo é o quê? Água. E o outro? Gordura. E o outro componente que é composto do nosso corpo? Então, água, gordura, açúcares, enfim. Nós temos dentro de nós algo sempre químico. Por isso que os fármacos, eles são químicos também. E tem químicos que ao se misturar, vou dar um exemplo aqui, quem tem a mania, e nós vamos ter uma aula específica sobre isso, de, acho que eu vi na TV, que para um remédio fazer efeito mais rápido, a cápsula tem que abrir e colocar dentro da colher. Tem pessoas que fazem isso. Sabe o que o teu cliente está fazendo, o que o nosso cliente está fazendo a partir do momento que ele abre uma cápsula
e põe na boca e bebe água e não deixa, sabe aquele plásticozinho ali da cápsula? Deixa de fora? O medicamento pode não estar fazendo efeito nenhum para ele. E aí você vai se perguntar, por quê? Vocês têm essa dúvida? Vou esclarecer. Nós temos, na nossa boca é um pH, no nosso estômago é outro, no nosso intestino é outro. Então, o sistema digestório, todo medicamento que é tomado pela boca, ele tem um processo a ser feito. Se você pega um comprimido, parte ele no meio, se você pega uma cápsula e abre ela, tem medicamento que ele só faz efeito, sabe aonde? Lá no intestino grosso, ou seja, lá perto do reto, lá embaixo. Depois passou por tudo aqui, lá no sistema digestório a gente vai falar sobre isso. Depois que ele passou por tudo isso que ele faz efeito. E se você abriu? Quando chegou no estômago, o ácido do estômago já acabou com ele. Existe o complexo de Golgi, ele tem funções. Como eu falei, eu não vou me aprofundar muito, mas eu quero que você saiba. Parte de açúcar, parte de nossa proteína. Nós temos em nós macromoléculas, ou seja, para fabricar uma célula nova, é como se fosse uma fábrica. Pense que dentro de nós temos uma fábrica. Aonde, um exemplo, o lisossomo faz uma função, o ribossomo faz outra. Ah, professora, eu quero saber quais são essas funções. Então, você quer se aprofundar um pouquinho mais? Pega a sua apostila lá na página 23, quando você tiver ela. Se você não pegou seu material ainda, quando chegar o seu material, você vai realizar uma breve leitura, dentro disso que eu estou falando, sobre o citoesqueleto, o ribossomo, o retículo endoplasmático. Se você julgar que isso é bacana, você quer se aprofundar nesse conhecimento, você vai fazer o quê? Você vai ler sobre essas informações que a professora está passando. Por quê? Meu intuito é aqui, ó. Que você saiba, olha no nosso corpo. A célula humana, dentro dela, gente, você sabe o que é 20 mil? É um número muito grande. Então, dentro de uma única célulazinha, que é microscópica, dentro de nós acontece algo fantástico. Por isso que eu sou apaixonada em estudar o corpo humano. É porque a cada hora que eu descubro algo novo, eu falo assim, nossa, até micro, assim, é um engenheiro fantástico. Porque ele tem de tudo ali, ó. Então, dentro das nossas células, essa informação eu gostaria que você guardasse. Tem dentro de nós 20 mil proteínas. Você fala, uau, é muita informação, sim. E aí, existem as bactérias e os vírus. Não precisam repetir muito alto aí, não. Mas guardem bem o que a professora vai falar agora. Bactéria tem cura. Repetiu aí na sua mente? Vírus não tem cura. Guardaram bem? Porque a professora pode perguntar na atividade. Bactéria tem cura? Em que se trata doença por bactéria? Vírus tem cura? Não. Vírus tem tratamento. Então, uma vez que um cliente pega uma doença que ela é causada por bactéria, vai tomar o quê? Anote aí. Antibióticos. Os antibióticos, eles são capazes de matar ou neutralizar. Porque tem antibiótico que ele é bactericida. E tem antibiótico que ele é bacterioscópico. Eu não vou nem entrar muito nisso. Tem antibióticos. E o antibiótico é a classe dos medicamentos que servem para matar quem? As bactérias. Aí você vai perguntar para mim, professora, e esse tal de vírus? Você acabou de dizer que vírus não tem cura? A resposta é sim. Vírus não tem cura. Ele tem tratamento. E nós estamos passando em época de uma pandemia. Pandemia causada por quê? Por bactéria? Ela foi causada por uma bactéria ou por um vírus? A resposta é, foi causada por um vírus. E esse vírus está se fazendo o quê? Buscando a prevenção. Vírus é muita prevenção. Você previne o vírus através da vacinação. Professora, e no caso do Covid? Ele não tem a vacina ainda, ou seja, não tem prevenção para ele. Não tem prevenção química, mas tem a prevenção prática, que é uso de máscara, lavagem das mãos, não ficar levando o quê? A mão no nariz. Então, essa é a prevenção para o vírus. Professora, quais os medicamentos ali para tratar vírus? Grande parte de vírus, eles são prevenidos com vacinação. Quando não tem vacinação, se utiliza medicamentos, ok? Guardaram isso? Hoje é o primeiro contato sobre esse assunto. Vou ter aulas específicas que a professora vai dar continuidade. Então, o ser humano, célula que compõe tecido, várias células juntas começam a formar os tecidos. Vários tecidos juntos
começa a formar órgãos. E vários órgãos juntos formam o sistema que forma o ser humano. Então, vamos lá. Tecidos. Se eu perguntar para você qual que eu acabei de explicar até agora o conceito de célula, que é a célula menor unidade funcional, que dentro dela tem organelas, que cada organela tem uma função, e que dentro dessa organela tem um centro, e esse centro é composto por DNA e RNA, que é a partir da união do seu pai com a sua mãe, que se formou, por isso que você precisa de um homem e de uma mulher para se formar um feto. Porque se juntar 2 espermatozoides, não formam um feto. Ok? Juntou ali, você tem os tecidos. Então, se a professora perguntar o que são tecidos, é a união de várias células que possuem a mesma função. Seja tecido epitelial, ou seja, da pele, músculo, sistema nervoso, tecido conjuntivo, enfim. Várias partes do nosso corpo são formadas por tecidos. Juntou vários tecidos, ó. O sangue, juntou com a pele, juntou com o sistema ósseo, que juntou com o neurônio, que juntou com... Então, juntou todos esses sistemas, formou o quê? Um órgão. O que é um órgão? Um órgão, um exemplo que eu trouxe para vocês é o coração. Então, as pessoas têm aí, simbolicamente, acham que o coração, tá apaixonado, ele bate mais forte. O coração bate mais forte, você sabe por quê? Vou contar esse segredo para vocês. Nosso coração, para ele bater, ele tem que ter um estímulo do cérebro. Na verdade, nosso coração deveria ser aqui o nosso cérebro aqui. Deveríamos pensar com o coração e agir com a razão. Mas isso não é tudo simbólico, tá? Nosso coração, ele é uma bomba que manda sangue para o corpo inteiro, correto? Mas para que ele possa bater, o estímulo elétrico de bater, contrair, relaxar, vem do nosso cérebro. Então, o conceito de órgão. Órgão, ele é composto de muitos tecidos. Eles são diferentes. Ou seja, cada órgão tem um tecido diferente. Nós vamos falar na aula de músculo que tecido muscular é um. Tem vários tipos de músculo diferentes. O de contração voluntário e involuntário. Então, o coração, ele é formado por tecido muscular. Correto? Só que eu não vou falar agora só do coração. Eu vou falar de vários órgãos que se juntaram, que se formaram o quê? Sistemas. Então, o seu cliente não tomou a pílula no dia seguinte, ocorreu a fecundação, aí começou lá o feto. Células, tecidos, sistemas. O que é um sistema? Ele é ele consiste, o sistema, ele forma vários órgãos juntos para se formar o quê? O funcionamento do corpo humano. Então, olha lá, ó. Juntou, começou a crescer, foi se desenvolvendo até que esse feto nasceu. Até aqui, ó, aos 3 meses, é feto. Corrigindo, embrião. Aqui é um embrião. É o período de implantação, desenvolvimento. Por isso que até aqui é importante orientar o cliente o quê? A cliente a não utilizar tinta para pintar o cabelo, porque atinge o sistema nervoso central, faz com que a criança possa vir com algum problema neurológico. Ok, então hoje a professora falou como se forma um ser humano. Esse ser humano, ele é formado a partir de célula, tecido, órgão, sistema, formou o ser humano, ok? Próxima aula, nós vamos dar continuidade falando do que é sistema ósseo. Quantos ossos temos no corpo humano? Quais são as